quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Senhor Deus que abençoe ricamente a vida de todos vocês que assistem aos meus vídeos, jovens, crianças, adultos, enfim, todos aqueles que abram assim as portas da sua casa para receber assim a palavra de Deus, que o Senhor possa abençoar ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Esta noite estarei deixando assim uma palavra de reflexão que traz assim grandes lições para as nossas vidas. Vamos falar realmente sobre um grande patriarca chamado Abraão. Ao ouvir essa mensagem, você possa se sentir assim abençoado, movido pelo poder do Espírito Santo de Deus a também fazer parte desse povo escolhido de Deus. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Curta também esses vídeos e compartilhe para que outras pessoas possam também estar assim sendo abençoados. Amém? Vamos então à palavra. Em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 6, que diz assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhava ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esta mensagem nos traz assim grandes lições para as nossas vidas, porque a gente aprende muito com a vida de Abraão. Quem foi Abraão? Na verdade, Abraão foi um homem que viveu ali em Ur dos caldeus. Ele era um gentil e foi chamado por Deus anteriormente para ir para uma terra onde ele não conhecia, e diz a palavra de Deus que ele, ao ouvir a voz de Deus, ele obedeceu. Já por aí já dá uma ideia de que a gente deve fazer como Abraão. Ou seja, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, ou aquilo que Deus já falou e chega aos nossos corações, nós temos que não só ouvir, mas também obedecer. A gente observa que Abraão era um homem obediente. Normalmente ele seguia sempre as instruções, sempre os mandamentos do Senhor. Imagine só você sair de uma terra, da sua parentela, da sua casa, e sair para um lugar onde você não conhece. E Abraão, ele fez isso. E aqui nesse texto a gente percebe também algo muito forte, quando ele recebe de Deus uma mensagem pedindo para que ele saísse de sua terra e fosse à terra de Moriá, porque lá ele haveria realmente de edificar um altar e sacrificar o seu filho, o único filho que Deus assim lhe teria dado como um filho da promessa, o seu amado filho. E a Bíblia diz que ele saiu e partiu para lá. Aí agora nos cabe uma pergunta: mas por que Abraão haveria de sacrificar seu único filho? Porventura ele odiava o seu filho a ponto de querer sacrificá-lo? Claro que não. O relacionamento dele com o seu filho, de Abraão com Isaque, era um relacionamento belíssimo, era um relacionamento amistoso, era um relacionamento de pai para filho,
que toda a família gostaria realmente de ver. Ele amava muito o seu filho e, consequentemente, o seu filho também amava demais o seu pai. Segundo alguns estudiosos, eles achavam que nessa época Isaac poderia ter 27 anos. Já outras pessoas, analisando à luz da Bíblia, disseram que ele tinha 12 anos. Ou seja, se ele tinha 27 anos, a ponto de sair da casa com seu pai para ser sacrificado, será que ele não seria capaz de ignorá-lo isso, como ele já tinha 27 anos, de reivindicar os seus direitos a ponto de não querer fazer o que o seu pai teria lhe pedido? E se realmente ele tivesse 12 anos de idade? Será que um adolescente não haveria de clamar, de pedir, de chorar, de lamentar a seu pai a ponto de pedir para que ele não fizesse isso? Observe essas duas opções, mas a gente percebe aqui no relato bíblico que ele saiu junto com o seu pai, mas ele não indagou, ele não questionou, ele não murmurou, ou seja, ele não abriu a sua boca de forma alguma para brigar com o seu pai. A gente vai aprender muito e mais à frente eu vou falar o significado do que isso realmente tem a nos ensinar. E a Bíblia diz que ele saiu e foi realmente para essa terra lá de Moriá com o seu pai para ser sacrificado, e chegando ali àquela terra ele preparou tudo. É claro que o seu pai ele estava realmente com o seu coração também pesaroso. Na verdade não seria só Isaac a ser sacrificado, mas o sacrifício de seu pai também, a ponto de querer entregar o seu filho, o único filho, porque era filho da promessa. Era o filho que ele amava muito. Ou seja, Deus já tinha lhe dado esse filho na velhice. Deus haveria prometido para Abraão que ele teria uma descendência que herdaria toda a terra. E Abraão seria realmente um pai das nações, que todas as nações seriam benditas através de Abraão. E assim a gente percebe que esse homem, um grande homem de Deus, foi provado a ponto de levar o seu filho para ser sacrificado. Levou o seu filho ali para um holocausto, para ser imolado. Aí cabe a pergunta: Deus pediu o melhor de Abraão para que ele pudesse assim mostrar para Deus se ele era um homem obediente e se ele era capaz de mostrar a sua fé. Muitas vezes Deus nos pede o melhor de nossas vidas como adoração a Ele. E a ponto de Abraão chegar para Deus e dar o melhor, que era o seu filho. E ele fez isso. Aqui fica a mensagem: será que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, seríamos capazes de dar o melhor de nós para Deus? Deus aqui pediu a Abraão o seu filho. Mas será que nós temos dado para Deus o nosso melhor? O nosso tempo, a nossa disposição, os nossos bens, quando Ele... Claro que Ele não precisa dos nossos bens, mas muitas vezes Deus quer o melhor de nós, e aqui nessa mensagem nos mostra que muitas vezes nós não somos capazes de dar o melhor de nós para o nosso Deus. Muitas vezes Deus nos prova de uma forma tão grande, e muitas vezes essa prova nos faz a ponto de lamentarmos e questionarmos, dizendo que será que Deus esqueceu de nós? Ou o que pode ou o que poderia estar acontecendo com as nossas vidas? Que muitas vezes Deus nos prova. Mas aqui a gente aprende uma grande lição com Abraão. Muitas vezes nós estamos sendo fracos, frágeis, estamos sendo em falta com Deus, mesquinhos, porque muitas vezes queremos muito de Deus, queremos ser abençoados por Deus, pedimos muito para Deus, mas muitas vezes quando Deus pede algo de nós muitas vezes sejamos negligentes e esquecemos que o que temos não somos de nós mesmos. Abraão sabia que o filho que Deus lhe deu, o filho da promessa, mesmo na sua velhice, talvez ele pudesse negar a isso a Deus, mas quando Deus pediu o seu filho, ele não negou. Ele realmente saberia
de que aquilo que ele teria recebido de Deus não era dele. Mesmo sofrendo diante daquele pedido, sabemos que o seu coração realmente estava assim, muito triste, lá no seu íntimo. Mas ele não negou. Talvez fosse eu ou você, poderíamos realmente falar: Senhor, ao invés de pedir o meu filho, leve-me no lugar dele. Porque talvez seria isso a única opção, ou talvez seria a melhor escolha que a gente poderia fazer com Deus. Mas o ser humano não está realmente a ponto de negociar com Deus. O ser humano não pode entrar em acordo com Deus, porque quem está realmente no poder é o Senhor. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Quem controla a minha vida, a sua vida, quem controla os meus bens, os seus bens, quem controla a nossa família, a sua família, é Deus. Portanto, todas as coisas pertencem a Ele, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Abraão tinha consciência disso. Então ele saiu para levar o seu filho. E chegando àquele lugar, ele prepara todo o altar, prepara a lenha, prepara o fogo, prepara tudo para que realmente o seu filho possa ser sacrificado. E diz a Bíblia que quando chega aquele momento assim, tão esperado, Isaac, agora o seu filho, ele pergunta, a única pergunta que ele faz para o seu pai é: mas pai, onde está agora o cordeiro para ser sacrificado? Aí Abraão, seu pai, apenas disse: meu filho, Deus proverá. Essa foi a única resposta de Abraão para o seu filho. Deus proverá. Aqui a gente aprende, meus queridos, amados irmãos e amigos, que Deus vai providenciar algo para a sua vida no momento em que você estiver achando que tudo está acabado. No momento em que você estiver pensando que você está no fundo do poço, que a sua vida está a ponto de ir a pique, ou que os seus negócios estão realmente indo para o fundo do poço, Deus está dizendo: Ele proverá o escape para a sua vida. Ele preparará o cordeiro para ser sacrificado em seu lugar. Porque Deus, Ele nos prova para até onde vai a nossa fé. Mas se você permanecer firme e saber que em cima nos céus e dentro do seu coração existe um Deus que é capaz de prover qualquer situação para a sua vida, capaz de dar qualquer saída para os seus problemas, permaneça firme. Que por menor que seja a sua fé, assim como Abraão teve fé a ponto de dar o seu filho para ser sacrificado, Deus deu-lhe o escape. No momento em que ele levantou o cutelo, diz a Bíblia que de lá de cima veio uma voz e diz: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E a resposta de Deus diz: olha, não estenda esse cutelo para imolar o seu filho, porque eu sei que tu és obediente a mim. Não te faças nem o mal, porque eu tenho o cordeiro preparado. E no momento em que Abraão vira as costas, diz a Bíblia, não lemos todo o texto, mas se você aí meditar em todo o texto do capítulo 22, você vai perceber que Deus já tinha preparado um cordeirinho, já estava amarrado para ser sacrificado. Isso é lindo demais, é gostoso demais, meus irmãos, perceber o quanto Deus ele é lindo, o quanto Deus ele é poderoso. O quanto Deus ele é magnífico a ponto de assim tirar-nos de uma situação difícil no momento mais impossível das nossas vidas. Quando quando não há nenhuma possibilidade mais, quando as coisas parecem impossíveis para nós, é nesse momento que Deus começa a agir. É nesse momento que Deus agora começa a mostrar o seu poder, que Deus começa a realmente mostrar as saídas para nossas vidas. Porque Deus age realmente no impossível. É no impossível que Deus é capaz de mostrar o seu grande poder, a sua grande misericórdia para com as nossas vidas. Por isso, aprendemos muito com esse texto. E saiba de uma coisa: Deus está preparando um escape, uma saída para a sua vida. Basta tão somente crer nele e saber que ele jamais te abandonará. Não importa o momento difícil da sua vida, mas nós vimos aqui que tamanha pode ser a sua prova, mas maior será a resposta, será o escape, será a vitória que Deus há de dar para a sua vida. Que Deus assim esteja colocando essas palavras em seu coração e que você possa recebê-lo e tomar o posse disso. Que você seja abençoado poderosamente
porque Ele jamais abandonará você. Ele jamais virará as costas para a sua vida, ainda que você pense que Ele te deixou só. Mas saiba de uma coisa, Ele é contigo, por onde quer que andares. Que essa palavra seja vivificante para a sua vida, para as nossas vidas. E que aquilo que nós estejamos passando, qualquer que seja a prova, qualquer que seja a luta, Deus está dizendo, há um cordeiro preparado para a sua vida. Que Deus possa assim te abençoar poderosamente, que possamos aprender como Abraão, esse homem que foi realmente o pai da fé. Não é à toa que ele disse, que Deus disse para ele, olha, benditas são as nações que você o abençoar. Aqueles que o abençoarem serão abençoados. E aquele que também o amaldiçoar será amaldiçoado. Por isso que nós possamos realmente sermos grandemente abençoados. Assim como e possamos aprender com esse grande homem de Deus, chamado como Pai da Fé e o Filho de Deus. Muito obrigado, que essas palavras cheguem aí no fundo do seu coração e que elas possam não só fazer moradas, mas que possam fazer vida e trazer-lhe vida e vida com abundância. Que Deus abençoe sua família, sua casa, os seus negócios, em nome de Jesus.